Boa noite a todos. Boa noite a você que nos vê. Dinalva Andrade, lhe damos as boas-vindas nesta terça-feira, 25 de maio de 2021. Essa transmissão para celebrar o nascimento de um livro muito especial para a nossa casa editorial, A Quixote d'Or. A Vida Como Ela Era, Retratos da Pandemia, um livro de Lino de Albergaria. Doutor Lino, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite para todos, né, que estão aqui com a gente. É um prazer poder falar deste livro e nesse momento assim tão diferente, de um livro que foi criado dentro de um contexto completamente diferente de tudo o que eu fiz, já que esse livro foi produzido no Facebook, foram crônicas. Oi. Sim. Eu não estou te escutando. Não? O microfone tá ok? Dinalva, você escuta o doutor Lino? Sim. Parei de ouvi-lo. Ok. Bom, doutor Lino, parece que as pessoas estão te escutando. Eu vou sair e voltar para ver se a gente consegue corrigir esse problema. Tá bom. De conexão. Tá ok. Eu, então, tenho o maior prazer em estar participando desse encontro, através dessa live, sobre um livro que os leitores me ajudaram a escrever. Várias pessoas estão aparecendo aqui e que bom, estão dizendo que estão escutando. Então, o som está bom para elas estão me ouvindo bem. Então, essas histórias da pandemia, esses relatos da pandemia, foram escritos no Facebook, direto, né, na situação de pandemia. Ele foi num momento, inclusive, especial, que são as festas, né, de fim de ano, da passagem de 2020 para 2021. E a primeira crônica que eu fiz, eu não tinha, nem sabia, nem tinha intenção de que isso fosse dar um livro. Mas os leitores, né, que eu publiquei nessa plataforma, né, do Facebook, começaram a acreditar nesse livro e me pediram uma continuidade. Então, de certa forma, eles são, pela primeira vez na minha vida, né, eu escrevi um livro com esse respaldo de leitores que me impulsionaram. Então, esse livro eu devo a essas pessoas, e muitos com observações críticas muito pertinentes. Eu tinha, né, a intenção de homenagear o Nelson Rodrigues. Eles perceberam e me condicionaram a continuar dentro dessa perspectiva, né, de uma visão crítica de uma classe média, como o Nelson Rodrigues tinha feito nas crônicas que ele fazia para a Última Hora no Rio de Janeiro. Então, eu levei em frente essas crônicas, né, não no jornal, mas nessa plataforma diferente, né, que é a internet.
E voltando, né, com esse velho tipo de texto, né, que é a crônica, aquilo feito, né, no dia a dia, e não no jornal, mas revivendo, né, uma velha tradição da literatura brasileira, que os nossos grandes escritores foram também cronistas, desde, né, Machado de Assis até o Carlos Drummond de Andrade, e essa é uma vertente muito forte na literatura brasileira e que, com o tempo, andou meio esquecida, meio desprestigiada. Então, a ideia, né, inicial desse livro foi tomando forma, impulsionada, né, pelos leitores, e o estímulo deles também a me colocar essa visão crítica, né, da nossa classe média, né, de nós mesmos que pertencemos, né, a essa classe social, das nossas questões nesse momento, né, difícil da pandemia, difícil para todos, né, de isolamento social, e que as pessoas se revelam também, né, no que elas têm de, inclusive, de mais difícil, e inclusive um certo retrato negativo nosso que tanto transpareceu nessas, e transparece ainda, né, nessas nossas relações sociais completamente modificadas graças à pandemia. Luciana já pode entrar? Mas levantei para chegar a tempo de retomar aqui minha apresentação do livro como editora de A Vida Como Ela Era, né, do Isalino, o Lino de Albergaria, nosso querido escritor, em nossa casa editorial, admirado profissional das letras, né, e que nos presenteia com uma obra tão atual, desde a sua origem no processo eletrônico das mídias sociais, do Facebook, e a construção dessa obra com os próprios leitores, outros escritores, revisores, né, colegas, aí, leitores, né, que já conhecem o trabalho do Dr. Lino de Albergaria. Então, A Vida Como Ela Era é um hiperrealismo que acontece aqui, um realismo tão cortante, tão real desse momento de fim, né, de algo. Ela era a vida, né, e que demonstra como ela está sendo agora. Ela está sendo agora. Então, foi um livro construído com toda a equipe da editora, em tempo recorde, vamos dizer assim, para a gente poder lançar um livro que fala da pandemia, disso que a gente está vivendo de brutal a cada dia. Então, é um livro que fala de morte, fala de vida, doutor Lino. E para falar sobre esse livro, hoje, para fazer coro né, com o autor e com a editora, nós convidamos alguns leitores para darem seu depoimento, que participaram, né, já acompanham, participaram do processo dessa escrita. Inclusive a Ângela, vários aqui participando, dando boa noite, né? O Renato, a Glória, o Arnaldo, o Geraldo. E é um livro que eu tenho muita, nós da editora Quixote Dô, temos muita alegria de termos em nosso catálogo. Tanto este, agora, A Vida Como Ela Era, Retratos da Pandemia, quanto O Homem Delicado,
que foi publicado em 2018 ou 19, doutor Lino? 19. 19. 2018 ou 19? 19. 2019. 2 anos. Acho que é 19. 2019. Então, eu gostaria de convidar para abrir nossa conversa aqui a Cássia, né? Vai ser a Cássia Rios, que é professora, escritora. Vamos ver o que ela nos diz sobre a vida como ela era. Boa noite a todos. Eu sou a Cássia Rios, professora, escritora e leitora do Lino de Albergaria há mais ou menos 3 décadas. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e parabenizar o Lino pelo lançamento do livro A Vida Como Ela Era e também a editora Quixote Dô pela acolhida. Para mim é um grande prazer poder participar desse lançamento. A escolha do gênero crônica não podia ser mais feliz, né, para falar sobre um tema que vem fazendo parte do nosso cotidiano há mais de um ano, ou seja, o isolamento social durante a pandemia da Covid-19. E ao fazer isso, Lino mostra que está tão à vontade nesse gênero como estiveram também os seus conterrâneos, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, dando prosseguimento aí a uma sólida tradição de cronistas mineiros, não é? E durante a leitura, a gente percebe que o vocabulário da pandemia está bastante presente, né? No decorrer das 34 crônicas que compõem esse livro. Então aí temos máscara, álcool em gel, home office, aulas online, quarentena, intubação, aglomeração, auxílio emergencial, enfim, expressões e palavras que vêm fazendo parte, né, da nossa vida durante esse período. E esse vocabulário vai se miscuindo nos diversos temas tratados, né? Alguns dos quais incrementados, né, durante a pandemia, como, por exemplo, a velhice, o sexo na velhice, tratado aí pelo maestro, né, um dos personagens aí do livro, os usos compulsórios da tecnologia pelos idosos, né, que tem que necessariamente fazer uso de aplicativos para pedir comida, etc. O negacionismo, o machismo, o ciúme doentio, a violência doméstica, o feminicídio também é tratado nesse livro. Afinal de contas, houve um incremento, né, da violência doméstica durante a pandemia. A traição, o homossexualismo, esses são alguns dos temas tratados, né, desenvolvidos no decorrer dessas histórias. Mas apesar de temas tão duros, também há espaço para o humor. Eu confesso que algumas dessas histórias me arrancaram ruidosas gargalhadas, né? E além do humor também há o amor, né, a saudade, a solidariedade, a nostalgia. Podemos ler as histórias separado ou conjuntamente, mas, obviamente, se fizermos isso em conjunto, a gente pode perceber melhor a rede, né, de relações humanas para além das suas diferenças sociais, econômicas e culturais. E tudo isto visto por um narrador que, impossibilitado de sair pela contingência, né, da pandemia, assim como o personagem de Hoffman no conto A Janela de Esquina do Meu Primo, ou o personagem de Cornel Woolrich no conto Isto Tinha que Ser um Crime, que inspirou Hitchcock no filme Janela Indiscreta. Então esse personagem que vê tudo isso acontecendo da janela nos dá esses retratos da pandemia. E aí temos que podemos chamar de um novo quadro de costumes, né? Um quadro de novos costumes. Alguns nem tão novos assim, mas adaptados às restrições do confinamento social. Do meu ponto de vista, este livro tem não somente um valor estético literário, mas ele também servirá para as futuras gerações
como um suporte da memória desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, da qual não sabemos ainda quando nem como sairemos. Muito obrigada, um abraço a todos e uma boa noite. Gente, eu agradeço as palavras, a leitura da Cássia, a perspectiva, né, que ela colocou, né, em profundidade, e uma abordagem bastante completa do meu livro. Né? Muito obrigado, Cássia. Eu preciso concordar com a Cássia, porque o seu livro realmente trata de vários temas, né? Do cotidiano, do humano. São personagens com idades muito diversas, né? que demonstram ali uma trama de um tecido social em colapso, procurando se reinventar. Gostaria, doutor Lino, que o senhor falasse um pouco dessas referências de leitura do Nelson Rodrigues, Machado de Assis, né? Como que o senhor vai fazendo esse diálogo com outros escritores brasileiros? Bom, uma grande referência, né, a mais óbvia, inclusive no título do livro, A Vida Como Ela Era, foi diretamente inspirada numa rubrica das crônicas do Nelson Rodrigues, no jornal Última Hora, nos anos 1950, que era A Vida Como Ela É. O meu título, né, A Vida Como Ela Era, é uma homenagem ao Nelson Rodrigues, que, claro que ele não falou, ele não viveu uma pandemia, mas ele retratou, assim, com muita ironia e de um modo, às vezes até duro, aquela classe social, né, carioca, burguesa, suburbana, do Rio de Janeiro, que também era um espelho, né, do brasileiro da sua época. Então, eu pensando, né, nas pessoas atuais, como elas se relacionam entre elas de uma maneira, de todas as maneiras possíveis, né? Ou às vezes com hostilidade, ou com solidariedade, com rivalidade ou não, às vezes, né, entrando no terreno das relações amorosas, e foram personagens, né? A Cássia levantou bem, né, a questão, né, de um personagem, né, que através de uma janela é o personagem inicial, vai observando o que acontece no prédio em frente, no prédio dele, e depois outras pessoas fora destes prédios, mas que partem sempre desses locais. E os personagens acabam, eles vão entrando em relação com o outro, um vai entrando na história do outro. Há certos personagens que são certos peões entre as diversas histórias. E aparece também personagens místicos, né? Porque o problema da pandemia também faz com que as pessoas, né, se voltem para isso, e aí também há um diálogo das minhas crônicas com contos, né, por exemplo, do Machado de Assis. A personagem da taróloga, né, que aparece em 2 crônicas em que ela é o personagem principal, e em mais algumas ela contracena com outros personagens, ela é uma releitura, né, do célebre conto da Cartomante do Machado de Assis. O menino, né, que tem a sua sexualidade, né, ele é um adolescente, uma sexualidade que vai se revelando no decorrer do livro, também é inspirado no personagem
outro personagem, né, de Machado de Assis, no conto Missa do Galo. Então, né, como toda a literatura atual, sempre faz referência a outros, né, todo esse mosaico, né, de citação em que se transformou a literatura, também o meu livro é um pouco disso, né? Há vários, assim, a própria concepção assim irrealista, né, do conto, que é do Maupassant, ou que o Balzac explora no romance, eu procurei para acertar, né, o ponto dessa descrição de coisas que são, apesar de ficcionais, têm um fundamento completamente ancorado na realidade. Doutor Lino, vamos ouvir o que o nosso amigo Marcelo Ribeiro Leite Oliveira, escritor, viu em sua leitura de A Vida Como Ela Era. E você que está em casa, garanta o seu exemplar no site de nossa editora, nas melhores livrarias. Conte para o seu livreiro que estamos lançando A Vida Como Ela Era, Retratos da Pandemia, de Lino de Albergaria. Eu posso apenas parabenizar o autor pela escrita primorosa, objetiva, atual e fina, como uma navalha cortante, porque o conteúdo ele não é um conteúdo leve, como a Cássia nos disse, é um conteúdo que trata das dores do isolamento, da diferença, né? E de uma ruína, como no conto da cartomante, a torre, que é a última carta, né, que aparece. Uma torre cheia de raio, mas ainda há esperança, Vamos aprender com o Marcelo agora, doutor Lino, vamos ver o que ele nos diz. Olá, como vão? É um grande prazer participar do lançamento do livro A Vida Como Ela Era, do Lino de Albergaria. Há muito tempo ouço falar dele, mas o meu primeiro contato com os livros dele se deu em 2019, quando eu li O Homem Delicado, um livro que me marcou muito. Depois disso, em 2020, eu me tornei amigo dele no Facebook. A página dele no Facebook é uma das coisas que fazem valer a pena as redes sociais. Eu gosto muito das séries que ele publica, por exemplo, as séries sobre atores antigos, né, fotos de atores antigos, ou sobre túmulos que ele já publicou, e várias outras. Mas a melhor delas começou em dezembro de 2020, que foi a série dos textos que se tornariam o livro que está sendo lançado hoje. Aliás, a comparação dos textos que foram publicados no Facebook com os que acabaram se tornando o livro, e também o intenso diálogo com os leitores nas redes sociais, daria um farto material para estudo acadêmico, né? Mas a gente vai deixar isso para os estudiosos. Quando saiu a primeira crônica, Restos de uma Pandemia, que no livro ficou com o nome Vasos e Vinho, eu fiz um comentário, que, aliás, eu acho que foi o primeiro comentário sobre todas as crônicas. Eu disse que era uma fotografia muito bem tirada de um tempo que ainda não acabou. Mas o livro vai muito além disso. Fala sobre o isolamento das pessoas, que assumiu novas facetas durante a pandemia. Mas é um tema universal e atemporal. É um livro de grande sensibilidade que desperta na gente a empatia por essas personagens que andam por aí no meio da solidão. Então, eu repito, é um grande prazer eu estar aqui nesse lançamento, e um abraço a todos e muito sucesso para o Lino. Bom, eu queria agradecer as palavras do Marcelo, que realmente foi um dos primeiros leitores
e que me deu um grande impulso para prosseguir, né, nas crônicas seguintes, que ele foi um leitor desde a primeira crônica. E o Marcelo, há um detalhe muito interessante, ele também é autor de um livro de crônicas sobre a pandemia. E ele me deu a honra, né, de escrever o prefácio do livro dele, que também ele vai estar lançando brevemente e que eu já conheço, né, porque eu tive que ler para fazer o prefácio, e eu recomendo também como uma grande leitura. O Marcelo é um dos grandes, ele é um poeta também, né, é cientista e poeta, um escritor, uma pessoa que tem um conhecimento, uma cultura enorme e um grande e muito peculiar senso de humor. Isso é que a literatura nos dá de melhor, né? As trocas, as amizades, né? E assim vamos coletivamente construindo conhecimento. A Ivone tá comentando aqui, ó, que ela gostou muito, ótima experiência ter acompanhado cada capítulo pelo Facebook. Torlino de Albergaria, o senhor já é escritor, né, revisor, tradutor, já com mais de 30 anos, com uma trajetória ligada aos livros, ao estudo da literatura, com muitas obras para o público infantil, escreve infantil e juvenil, escreve para o público adulto também. O que esse livro teve de diferente, de inaugural, né, esse processo do meio eletrônico, do Facebook? Conta um pouco para mim como que foi essa caminhada, essa jornada dessa publicação para o senhor. Bom, ele é completamente diferente, né, de todas as coisas que eu escrevi antes. Primeiro, porque ele tem uma origem praticamente espontânea. Eu não sabia, né, que ele ia terminar num livro, foi uma experiência que deu certo, e ele é completamente embebido, né, de presente. Às vezes a gente trabalha, né, um próximo livro, né, que eu vou tomar a liberdade de falar aqui, que eu vou lançar com vocês aqui, Quixote, é um livro de memórias, né, um livro de microcontos ligado à memória, vai chamar Na Rede da Memória. Então, o passado é muito mais presente na literatura. Esse, então, é um livro assim, do presente, as circunstâncias completamente excepcionais, porque ele só foi escrito porque as pessoas estavam isoladas, né, presas, e acho que por causa disso as redes sociais tiveram um acesso maior. E talvez por isso eu tenha tido tantas respostas, né, de leitores interessados, porque a gente estava vivendo junto a mesma realidade. É um livro que é esse tempo atual, né? O tempo que a gente está vivendo dentro dele. Então, é um livro que a pandemia ditou. Há outros, né? Há outras pandemias assim na história da literatura, né? Se a gente lembrar do Decamerão, né? De Boccaccio, que escreveu lá na fronteira da Idade Média com o Renascimento sobre a peste negra em Florença. Então já há uma muito pequena, né, mas existe uma tradição de livros sobre pandemia, ou como o livro do Camus, né, A Peste, que acontece na cidade de Oran, na Argélia, como que as pessoas ficam isoladas, presas à cidade. Então há uma semelhança, mas esse tipo de literatura é uma literatura meio impulsionada, né, e marcada pela época. Então, eu acho que, de certo modo, vindo, né, para as condições atuais, é o que aconteceu com este livro.
Sim. E devo dizer que o acontecimento, a habilidade para lidar com o acontecimento é apenas um escritor experiente, né? Conseguirá, no meu ponto de vista, fazer o que o senhor fez nesse livro, né? Que não foi um processo coletivo de escrita, um processo seu, individual, mas que levou em conta a leitura, né, e as sugestões em tempo real nesse processo, e um processo muito rápido, né, de um livro que, apesar da rapidez, foi editado com cuidado, né? Foi bem revisto pelo Luiz Morando, né? E trabalhado aí por toda a equipe da editora, com todos os pormenores. E um Então, tenho detalhe, muita né, na alegria desse produção. livro. E Oi, um detalhe na produção desse livro foi a escolha, né, da capa, né, que a Carol, né, a designer, ela fez 5, né, sugestões de capas. E eu coloquei também no Facebook a capa que venceu foi escolhida, né, pelos leitores. As pessoas preferiram assim essa capa. Ela teve, se não me engano, 20 votos. E as outras foram bem menos votadas. Então essa ficou sendo a capa. Também é mais um detalhe de como esse livro foi feito com a participação de muitos. sim, é um detalhe que não foi a capa escolhida pela editora, mas que foi a capa escolhida, né, pelos leitores. Os Então, foi a capa leitores. escolhida que nós. Foi. Então, eu vou convidar aqui o professor Luiz Carlos para dizer sobre as suas leituras. Professor Luiz Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, sou professor de literatura portuguesa e amigo e leitor assíduo de Isalino Albergaria. Em A Vida Como Ela Era, Isalino Albergaria, através de seus personagens, nos propõe uma reorganização do caos interior e do exterior nesses tempos de pandemia. Nessa obra, ele nos convida a ler, não como forma de matar o tempo, mas de fecundá-lo. A pandemia é este momento em que afeta a vida de todos nós, com incertezas, medos subjetivos ou reais. Suas narrativas são como uma possibilidade de pensar em outros tempos futuros menos angustiante do que esses tempos de pandemia. Nele vê um retrato de pessoas simples como nós, no seu dia a dia, no seu cotidiano, pensando em como reorganizar a vida nesses tempos de pandemia. Nessa obra, Isalino nos convida a repensar, a reviver, a refletir sobre o nosso futuro. Futuro incerto, cheio de medos, angústias, decepções. Bom, eu agradeço também a leitura do Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi meu colega, né, no doutorado em literatura, há muito tempo, né, que a gente não se vê, e esse livro, né, nos reaproximou, e a leitura dele, né, o Luiz Carlos também é um filósofo, né, de formação. Antes de enveredar pela literatura, ele estudou filosofia, e isso se a gente pode ver, né, na leitura que ele fez na abordagem de a vida como ela era. Muito obrigado, Luiz Carlos, pela sua visão. Eu gosto do comentário que ele fez, que o livro nos faz um convite à reorganização do caos externo e interno. Sim. Desse espelhamento que há
entre o lugar psicológico dos personagens e o lugar da vida, do ato, do acontecimento. O Renato tá comentando aqui que gosta da mulher do condomínio porque ela sobreviveu, a mulher do condomínio. E eu gosto dela também porque ela sobreviveu. Eu gostaria, doutor Lino, que o senhor comentasse sobre esses personagens recorrentes que aparecem em mais de um conto e também na ordem desses contos. São 34. Como que foi montado essa linearidade ou não linearidade do livro? Não, o livro ele é linear, sim, porque foi escrevendo dentro do calendário, né? À medida que os dias foram se passando, ele aborda esse período, né, do final do ano, inclusive há uma descrição, né, climática, as chuvas que a gente teve na época do Natal, depois o calor que acontece na mudança de ano, até as passagens da lua. Já que as pessoas estão reclusas, elas olham muito, né, pela janela, o tempo é muito importante na vida dela, como acho que foi para todos nós. Né? Todos nós estávamos presos em casa. E os personagens que aparecem, tem alguns que vão pontuando todas as histórias alheias, uma que aparece logo e é uma das pessoas que morrem, né? No primeiro conto, é a pessoa que dava festas e que irritava todo mundo com o barulho das festas dela. Ela morre e aí ela vai morrer, aparece o velório dela, depois ela é retomada, né? A história não fica o tempo todo nela, ela vai aparecer depois, e a personagem que está no velório é a empregada, que aparecia, que o homem que está na janela vê primeiro a empregada e depois a patroa. Então, é aquela pessoa, as pessoas nem iam, né, nas primeiras mortes, e tem uma pessoa só no velório, que é essa empregada. E essa empregada vai aparecendo em outras histórias. Então, apesar de ser o ambiente, né, são prédios de classe média, um assim do lado de uma favela, e depois um condomínio também, mas há os trabalhadores, uma outra pessoa é o porteiro, né? O porteiro dá notícia de tudo, ele vê tudo, ele é o intermediário entre um morador e outro, assim como essa empregada, ou no condomínio é o entregador das compras do mercadinho. Essa mulher, ela aparece na verdade, ela mora na cidade, mas ela resolve passar a pandemia neste condomínio. E acontecem certos fatos lá, inclusive ela é assaltada e tem um romance que ela vive com uma personagem inusitada. Há também o amor, né, na velhice das pessoas mais velhas, a questão, né, do maestro que tem uma relação, né, com um político, né, que morre, e depois com um rapaz mais jovem, o preconceito, né, da família do maestro e o interesse dela, né, em tirar da vida dele o rapaz que sobrevive, né, à morte. O maestro é outra vítima de Covid que aparece nas histórias. E há uma pessoa velha também, uma velha solitária, que ela está
sempre no meio das histórias, no prédio dela, e ela é sempre um contraponto ou com o porteiro ou com o menino, né, que aparece no começo, ele se oferecendo para ajudar a velha, para fazer compras para ela. Depois cada um tem sua própria história, né? Eles se cruzam e se descruzam. O Renato está falando para falar da laje. Então, a laje, um dos personagens mora num prédio que é do lado de uma favela. E existe uma laje onde as mulheres vão se bronzear. Aquela história, né? Uma história real que está nos jornais, de que então uma das personagens é que vai trair o marido e que tem a história assim, de violência com ela também, doméstica, ela vai para essa laje se bronzear. E o vizinho é um homem mais velho, que já está assim, com um declínio, né, da sexualidade dele, e que gostava de espiar, né, pela cortina as mulheres, geralmente são mulheres negras, pardas, e que ele fica olhando, e aí vem o exercício dele de memória, ele lembra das mulatas, né, de como as mulatas eram vistas, né, inclusive na mídia, no Brasil, as famosas mulatas do Sargentelli. E várias outras referências, né, cultural dessa época, os filmes das chanchadas, dos personagens mais velhos, aproveitam, né, a pandemia, a solidão da pandemia, para colocarem uma volta, colocarem quase que em dia o passado que eles viveram e que talvez, né, na solidão do confinamento, eles podem reaver esse tempo. Sim. Agora Elvira Blanco vai nos dizer o que ela achou de A Vida Como Ela Era, como foi para ela essa leitura. Elvira, seja bem-vinda. Olá, meu nome é Elvira Blanco. Eu gosto muito do gênero crônica. E Otto Lara Rezende era um dos meus preferidos, né? Quantos mineiros, bons escritores, escreveram crônicas, né? O Paulo Mendes Campos, o Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, só para ficar nos maiores. E Lino de Albergaria, como bom mineiro, se aventurou também pelo estilo crônica, talvez para seguir essa maravilhosa tradição das Minas Gerais. No Facebook eu tenho muito poucos amigos. Eu procuro manter apenas as pessoas que eu conheço, com quem eu trabalhei, com quem eu estudei, familiares, pessoas que cruzaram a minha vida e que têm um significado para mim. Eu não tenho o menor interesse por ter um monte de amigos que não são amigos e gente que não me diz nada. Então, obviamente, eu gosto também de ter pessoas que me fazem olhar a vida de uma outra forma, que me trazem alguma contribuição sempre que possível. E Lino é uma dessas pessoas. Então, obviamente, quando ele começou a escrever suas crônicas, eu comecei a ler. E gostei muito, principalmente, da maneira como Lino usou o edifício e suas janelas indiscretas e os seus moradores, cada um com as suas próprias questões, seu próprio estilo de vida. Eu acho que, de alguma forma, todos nos tornamos um pouco voyeur no meio desses confinamentos, em que estivemos e ainda estamos. Então, achei muito interessante o uso do edifício e da maneira como as pessoas e as histórias vão se encaminhando durante
as várias crônicas que ele escreveu. Eu escrevi um pouco, porque eu não consigo lembrar de tudo ao mesmo tempo, então segui com muito interesse as histórias do Rivaldo Romário, do músico e seu jovem amante, da senhorinha que aprendeu a lidar com a tecnologia para sobreviver na pandemia e descobriu um novo mundo para ela, o casal bolsonarista, as meninas, as moças, as mulheres que iam à laje para fazer o seu bronzeado, seu bronzeamento, enfim, todas as várias histórias que foram acontecendo e os personagens. Também me interessei muito pela maneira como ele mostra as relações pessoais que vão se desnudando à medida em que esta convivência se estende de uma forma que não tem respiro, né? Porque não há mais a possibilidade de viajar, não há mais a possibilidade de visitar ou receber visitas, saída, né? Uma saída ao shopping já não há mais. Então isso força uma convivência, um olhar para si e para o outro que se complica muitas vezes e que está ali, muito bem desenvolvida pelo Lino. Mas também há amor, também há solidariedade, também há ajudas. Então, eu achei tudo isso bem interessante. Vou dar mais uma olhadinha no que eu escrevi aqui. Eu também achei que o Lino soube registrar com muita delicadeza alguns dos episódios, talvez mais marcantes, que afetaram a vida das pessoas e de comportamentos que as pessoas foram mostrando numa situação que a gente nunca tinha vivido e que nós descobrimos até um Brasil que a gente não conhecia, que de alguma forma também está ali. Acho que não era exatamente a intenção do Lino, mas que tem algumas pinceladas por ali também, não? As festas clandestinas, a passeata de vacina, as festas de casamento que tiveram que ser anuladas, os vestidos de noiva que foram devolvidos ou vendidos, as frustrações, os planos que tiveram que ser adiados, sabe Deus até quando, os recursos econômicos que vão minguando, todas essas situações que foram colocadas ali e que são o retrato da pandemia. Então, realmente, os retratos da pandemia foram muito bem fotografados pelo Lino. Isso era o que eu queria dizer. Obrigada, Lino, obrigada por esta possibilidade de dizer o que eu achei. Não sou crítica literária, mas quero dizer que gostei muito das histórias que eu li. Se você que está assistindo essa live ainda não leu A Vida Como Ela Era, lançamento da Quixote Du, novo livro de Lino de Albergaria, corre lá em nosso site. Nós estamos com várias promoções, kits, temos um kit Lino Albergaria para você ler este e O Homem Delicado também. Indique A Vida Como Ela Era. É um livro que nos ajuda o leitor a elaborar e também a pertencer, pois ele se encontra aqui como afetado do Covid-19, né? O leitor também se encontra como... Quem foi que comentou que todo personagem pensou que esse eu conheço alguém assim. É uma realidade próxima, né, que todos estamos vivendo. Descobrimos um Brasil que a gente conhecia. O Renato está comentando aqui.
Infelizmente, nós temos pouco tempo, já estamos chegando ao fim, mas eu não posso fechar essa live sem agradecer, né, a Ângela Sampaio, que nos enviou um texto que eu vou ler aqui para vocês, sobre suas considerações, né, sobre a sua leitura de A Vida Como Ela. Eu vou ler aqui um fragmento do texto da Ângela, que com certeza está aí em casa, né, nos vendo, já vi um comentário dela aqui. Também queria agradecer a Maria, um texto, ela leu, esteve dialogando com a gente, mas infelizmente nós perdemos uma profissional das letras, a Raquel Copite, esses dias, né? E isso nos abalou bastante. Maria Tereza, então, nos enviou boa sorte nessa apresentação, mas ela foi impossibilitada de estar aqui hoje com a gente. Então, Ângela, doutor Lino, Ângela Sampaio escreveu que o autor nos coloca à frente a encontros e desencontros num contexto, sobretudo, né, de classe média urbana, onde as pessoas confinadas buscam respiro e um equilíbrio diante de seus fracassos e vazios. O cenário do livro é um cenário de caminhos interrompidos e de privações numa nova realidade que se impõe. O princípio do prazer e o princípio da realidade se conflituam ainda mais num tempo em que projetos são procrastinados. Com clareza e simplicidade, o autor narra histórias visíveis e histórias secretas. Num jogo em que o leitor, com sua chave, vai encontrar o sentido de acordo com a própria visão de mundo e experiências de vida. Doutor Lino, passo a palavra para o senhor, lhe agradecendo pela parceria nessa casa editorial, te dando os parabéns por esse livro que lançamos hoje, com muita energia, muita alegria, né, desse feito tão atual, tão diferente, né, tão surpreendente, que foi a realização desse livro para todos os envolvidos. Eu vou a palavra para você, para o senhor se despedir, e mais uma vez agradeço aqui a Dinalva. Obrigada, Dinalva, nossa tradutora de Libras. Obrigada, Sofia. Alencar, Cláudia, a Livraria Quixote, pois tudo começa na livraria, para a gente, né, que fazemos parte da editora Quixote Do. E a todos vocês que enviaram seus comentários, estiveram presentes, né? Deem o livro de presente, presenteiem. Agora os Dias dos Namorados tá chegando, agora em junho. É um bom presente. Fica a dica, né, para o Dia dos Namorados. Excelente leitura. Lino de Albergaria, parabéns mais uma vez e muito obrigada. Eu queria, né, o tempo é pouco, né, eu não pude fazer um agradecimento especial a Elvira, né, ressaltando
porque a Elvira é a pessoa que está mais longe de nós. A Elvira mora, né, no Canadá, está lá em Toronto, então é um motivo a mais para eu agradecer a deferência dessa análise tão brilhante, né, tão completa que ela fez do livro. Agradeço também as palavras, né, da Ângela, né, que você leu, da Ângela Sampaio, que é lá de Itabira. A Ângela, inclusive, é uma prima, né, de Carlos Drummond de Andrade. E agradeço também, né, a Maria Tereza Weisberg, que iria participar mais, mas assim ficou tão envolvida, né, com esse acontecimento tão doloroso, né, de uma leitora desse livro, que foi a Raquel Coppitti. A Raquel leu, praticamente acompanhou toda a montagem dessa história, com palpites assim, bastante interessantes e relevantes, e agora nós perdemos a Raquel, né, de uma maneira tão trágica. Então eu queria homenageá-la também e agradecer, né, agradecer a colaboração da Edinalva, agradecer você, o Alencar, as pessoas todas, né, da Quixote, que tornaram possível mais este livro. Então, muito obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que estão lendo o livro também. Boa noite. Boa noite, doutor Lino. É um prazer